Boa noite a todos. Lançamento do nosso canal SBPA. E nós temos aqui mais um evento SBPA, que também será gravado, que estará proximamente no canal do YouTube da SBPA, e depois vai passar e vai fazer parte também desse canal SBPA. Todo o material que está no YouTube gravado vai vir aí. Esse evento que online nos facilita bastante, que fica um encontro possível para as várias tribos dos vários lugares, com possibilidade bacana de interação também, né? Embora estejamos aí nos várias janelinhas, seria muito legal se as pessoas pudessem também estar aí ao vivo para conversarmos, para nos vermos, fica mais gostoso, de repente, não é? Mas, enfim, o Fórum de Monografias, muitos já conhecem, é um evento da SBPA que acontece há muitos anos e que pretende apresentar as monografias dos nossos membros analistas após o curso de formação. É o último critério, o último movimento, a monografia, né? E ela é apresentada numa mesa interna de apresentação de monografia, numa banca interna, e depois ela pode vir a público, é o que estamos fazendo já há algum tempo, para que todos possam conhecer a qualidade também das produções que os nossos membros são capazes de fazer via leitura da psicologia analítica nos seus diversos temas.
e tem sido uma possibilidade bastante grande de troca. Hoje vamos ter aqui o Gustavo Pessoa, com esse tema muito interessante, muito atual, necessário, né? Na moda, como o Gustavo disse, para mim, que é Uma Tensão Sem Opostos, que é uma leitura da sexualidade a partir do complexo heteropatriarcal. Eu vou deixar que o Gustavo mesmo conte, não só o título, mas o que ele pretende no seu tema, e certamente ele vai contar todo o trabalho aí. E a ideia, já combinada entre nós, é que possa haver uma interatividade de conversa mesmo. Então, o nosso formato vai ficar bastante livre, sem ser uma apresentação e depois só perguntas e conversas ao final, tá bom? Então, quem quiser interagir com o Gustavo, interferir, perguntar e comentar, né, coisas durante a fala do Gustavo, será muito bem-vindo. Vamos fazer aqui um encontro livre, rico de interatividade, de conversa e de troca, compartilhando ideias, e sensibilidades, e sentimentos, enfim, opiniões e imaginações a respeito desse tema polêmico, mas, ao mesmo tempo, necessário para as nossas práticas, inclusive clínicas atuais, não é? Que a diversidade venha sobre nós, também aqui nesse encontro, e a gente possa trocar muita coisa. Pronto, Gustavo, além de psicólogo clínico da PUC, é mestre em Psicologia do Desenvolvimento na USP, e tem seu consultório particular, trabalhando bastante, eu acho, com uma variedade de pacientes também, não é? Que o buscam certamente por sua capacidade interativa de oferecer um olhar para as dissidências de um jeito bastante rico, eu imagino. É isso mesmo, Gustavo? Vamos lá? Com você. Obrigado, Bel. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tem um monte de gente especial, aí eu vou ter que falar pelo nome, né? Tem a Laura, que foi minha orientadora, eu só sou mestre por causa dela. Essa monografia existe em parte por causa desse percurso. Tem a Raquel, com quem me ensinou, quem me deu aula de Ânima e Ânimos foi a Raquel. Essa monografia não estaria aqui também desse jeito, se não fosse Raquel. A Áurea foi minha tutora, tá aí também. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Bel, eu não sei o que eu pretendo, tá? Você falou que eu ia contar para as pessoas o que eu pretendo, mas eu não sei muito bem o que eu pretendo, então vocês me ajudam a pretender alguma coisa aqui. A ideia é que eu conte para vocês um pouco da monografia. Eu não sou bom em PowerPoint, então eu preferiria que vocês conversassem comigo, mas vou contar para vocês um pouquinho como que foi esse percurso. Se alguém não estiver me ouvindo, acontecer alguma coisa, vocês me sinalizem, por favor, tá? Vou ficar aqui, tentar ficar um pouquinho de olho no chat. Se alguém quiser mandar algum comentário via chat também, se não ficar confortável falando, posso ler e tal, a gente vai se entender. E muito que bem, né? Queria contar para vocês um pouquinho de mim, que levou a essa monografia, né? A monografia é um empreendimento aí acadêmico, mas pessoal também, então acho que faz sentido falar um pouquinho de mim. Quando eu estava no primeiro ano da minha graduação, lá na PUC, eu perguntei para minha professora de psicanálise 2, acho, se para Freud todo fenômeno espiritual era considerado uma neurose. E aí ela falou que na psicanálise provavelmente sim, né, que se interpretaria dessa maneira. E nesse momento eu me distanciei da psicanálise porque eu preferia uma postura de não sei do que se trata quando eu estou olhando para algum fenômeno espiritual e não gosto dessas categorizações. Nem sei se ainda é assim ou se isso é uma opinião mais geral. E aí eu me aproximei de Jung a partir do terceiro semestre. Em Jung eu fiquei,
gostando muito do pressuposto não, né, do conceito de Jung de que energia psíquica não tinha uma qualificação exclusivamente sexual. Essa ênfase no sexual da psicanálise me incomodava muito, e cá estou eu fazendo uma monografia sobre sexualidade. Então, a vida é irônica, né? Foi assim que aconteceu. Por que eu me aproximei desse tema, né? Eu sou um analista LGBT, né? Eu sou um homem gay, e eu não encontrava por onde abordar a questão LGBT, né? Para mim, as respostas que eu recebia eram sempre de tentar procurar o geral nas questões LGBTs. E quem tem uma vivência LGBT sabe que é muito difícil para a gente afirmar a nossa existência e as nossas especificidades e as nossas peculiaridades. E as pessoas de fora dessa vivência muitas vezes não percebiam que pedir para a gente ir atrás de regras gerais, na verdade, gerava esse incômodo, né? Olha, eu estou tentando falar das especificidades desse grupo. Acho que abriu um microfone. Deixa eu ver se eu... Tá. E era muito importante para mim poder falar das especificidades desse grupo, né, de pessoas. Poder entender um sofrimento psíquico que tinha as suas características próprias. E aí eu fui exatamente estudar sobre isso, eu produzi alguns trabalhos sobre isso na formação da SBPA como trainee, e o trabalho final resultou nessa monografia, que é uma monografia que mais de uma pessoa já chamou de abusada, não palavras minhas. Então, quando vocês lerem, eu espero que vocês leiam, vocês formam a própria opinião aí de vocês, se ela é abusada ou não. A minha tentativa na monografia foi propor que o patriarcado, conforme o movimento feminista traz, ou o heteropatriarcado, conforme o Paul Preciado traz, analiticamente eles podem ser lidos como um complexo, né? E esse complexo, por coletivo, é um complexo cultural, e ele tem aí uma fenomenologia própria, e ele merece ser estudado de acordo. Por que eu pensei nessa ideia de patriarcado e de heteropatriarcado como complexo? Isso se deve muito a acho que eu vou começar por ele, esse senhor aqui, não deve ter dado para ler muito bem, esse livro se chama A Invenção da Heterossexualidade. O autor é Jonathan Ned Katz. É um livro que está esgotado, mas vocês encontram em inglês, no Kindle ou em sebos. O Jonathan Katz, ele é um historiador americano, e ele traz uma ideia muito interessante, que não é original dele, mas ele trabalha de uma forma muito didática, de que a gente vive sob uma norma oculta, né? E no caso do estudo da sexualidade, a norma é a heterossexualidade, né? Ele fala que se chama a invenção da heterossexualidade porque ele vai explorando, numa perspectiva histórica, né? Ele é historiador, ele vai explorando por meio da história da Europa e a história dos Estados Unidos, ele é norte-americano, o quanto a heterossexualidade nunca foi algo natural, né? O quanto essa ideia de que um homem se atrai por uma mulher sexualmente, uma mulher se atrai por um homem, nunca foi algo da ordem natural, né? Sempre foi algo construído. E aí ele traz um psiquiatra muito interessante, não sei se vocês conhecem, um psiquiatra alemão que se chama Krafft-Ebing, que supostamente foi o responsável por cunhar esse termo heterossexualidade. É muito interessante porque o Krafft-Ebing ele publicou em 1886 um livro que se chama Psicopatia Sexual.
Então, o nome do livro já é ótimo. Dentro da obra Psicopatia Sexual, o Krafft-Ebing ele usa o termo heterossexualidade para falar do que é o que a gente entende hoje como bissexualidade. Porque o Krafft-Ebing fala assim, a heterossexualidade é a sexualidade diferente, hétero, né? O heterodesejo é o desejo pelo diferente. E aí a gente pensa, diferente de quê? E o Krafft-Ebing estava pensando na época diferente, mas ele não fala, diferente do padrão. E qual que é o padrão? O padrão, na época do Krafft-Ebing, era um homem se atrair por uma mulher sexualmente, e não só isso. O homem tem que se atrair pela mulher e ter o desejo de fecundá-la, ou seja, de produzir filhos. A intenção do sexo, ela é reprodutiva, né? E aí o Krafft-Ebing, ele tratava pacientes heterossexuais, que tinham desejos diferentes de ter desejo por fecundar uma mulher. Evidentemente, 100% dos pacientes do Krafft-Ebing eram homens. Por quê? Porque, na época, interessava, o Krafft-Ebing era de uma classe alta europeia, e o interesse da medicina daquele extrato era fazer linhagem, né? Fazer ali família. Então, o problema não era o desejo da pessoa, o problema é que a pessoa não estava produzindo filhos. E isso precisava ser tratado, né? Esse era o heterodesejo, né? A heterossexualidade era a sexualidade que não estava se apresentando como uma sexualidade do homem, que desejava o ato sexual com a mulher para ter filhos, né? E a partir de se vocês puderem ler esse livro, muito interessante, tem um capítulo que só analisa os casos do Krafft-Ebing. Gustavo, E são mostra um casos... pouquinho mais o livro, mostra um pouquinho mais a capa do livro, mesmo que... Tá aqui. É só, se vocês jogarem no Google, vocês acham. Às vezes com outra capa, inclusive, mas é a invenção da heterossexualidade. Tem casos interessantíssimos de heterossexualidade do Krafft-Ebing, né? Por exemplo, um homem que era apaixonado por tornozelos. Ele era muito heterossexual, porque ele gostava muito e só se excitava por tornozelos. E isso precisava ser curado. Tinha um outro homem que, em vez de transar com a mulher e ter filhos, ele colecionava lenços das mulheres. E por isso ele era um heterossexual, né? Ele não era da sexualidade normativa e esperada. E acho que o grande insight do Jonathan Katz, que é autor desse livro, é nos falar que, desde o Krafft-Ebing, a norma não é explicitada. Então, o Krafft-Ebing fala em heterossexualidade como uma sexualidade hétero, diferente, mas ele não explica diferente de quê. Quer dizer, a norma, o padrão, o geral, ele fica oculto a serviço de outros fins, né? E ali no século XIX a gente está falando de uma norma a serviço da reprodução, né? Esse livro me ajudou muito a começar a pensar do que a gente estava falando, né, quando a gente fala de heterossexualidade. Em geral, as pessoas começam a olhar para o Foucault. Primeiro eu fui para o Katz, depois eu fui para o Foucault, para tratar a sexualidade como Foucault trouxe, né, como um dispositivo. E essa noção de dispositivo do Foucault tem a ver com a questão do controle, né? Quando ele usa dispositivo, ele está falando de uma estrutura social que visa aí o controle dos corpos, né? Por meio dos seus desejos. É assim que o Foucault vai trazer a sexualidade. O Krafft-Ebing, o Jonathan Katz, ele discute a questão Foucaultiana no livro dele também. Bom, isso muda, né? No início do século XX, a gente começa a falar como heterossexualidade
a sexualidade de uma pessoa que tem desejo pelo sexo oposto, né? Desejos, afetos, erotismo, né? Pelo sexo oposto. E a gente chega até os dias de hoje. Quando eu comecei a refletir sobre a questão LGBT, já foi ficando claro para mim do que se tratava muito das dificuldades que a gente tem em relação à população LGBT. Né? Se a gente olhar para a história do século XIX e do século XX, muitas das dificuldades concernentes à LGBTfobia, violência, agressão, se referem exatamente a essa invisibilização de uma norma. Né? Qual é a norma? Né? Por que a heterossexualidade se sustenta? Ela se sustenta a partir desse argumento do sexo como impulsionador ou fator da reprodução humana. Né? A gente vai ver muitas críticas LGBTfóbicas exatamente no sentido de que a população LGBT se exerce sexualmente sem qualquer finalidade reprodutiva. É claro que quando a gente presencia ou lê relatos, ouve testemunhos de LGBTfobia, o agressor, em geral, ele não vai falar isso. Mas se você se aprofundar no depoimento desses agressores, você, em geral, vê que toda a tese de ser antinatural, de não ser algo normal, tem a ver com se desconectar a sexualidade de uma suposta finalidade reprodutiva. Né? E a população LGBT, de fato, ela escancara que a sexualidade tem muito mais possibilidade para o ser humano do que a finalidade reprodutiva. Né? Quando a gente torna a reprodução apenas mais uma coisa que pode acontecer a partir do sexo, né, e, portanto, da sexualidade, muitas cabecinhas piram, digamos assim. Né? E aí a gente, isso é uma das hipóteses com a qual a gente pode trabalhar em relação à LGBTfobia. Né? Muito bem. Eu continuei estudando, e quando eu tentei fazer a aproximação com a psicologia analítica, isso reacendeu um incômodo que eu já tinha há bastante tempo. Né? Quem aqui é da psicologia analítica, provavelmente em algum momento já teve que discutir com algum coleguinha, em alguma aula, em algum momento da vida, a questão de ânima animus, né? Que são os conceitos que o Jung trouxe e provavelmente de forma muito inovadora, lá na época em que esses conceitos foram propostos, para uma tentativa de psicologia de gênero. Né? Para quem está aqui não é psicólogo ou junguiano, né? O Jung propôs que existia uma figura contrassexual no inconsciente do homem, a qual ele chamou de ânima, e no inconsciente da mulher ele nomeou como ânimos. A função dessas figuras do inconsciente eram fazer a ponte com o inconsciente mais profundo, era colocar a gente em contato com um verdadeiro outro, né? E aí, assim, provavelmente no início do século XX isso fazia bastante sentido. Naquela época, falar que existia uma mulher dentro de um homem, existia uma figura feminina num homem, era algo que talvez poucos homens tinham a coragem de afirmar, né? E o Jung trouxe isso para a gente. Mas o que me incomodava bastante, e aí eu fui refinando essa inquietação ao longo do tempo, é que me parecia que esse conceito era um tanto frágil. Se a gente pega o arcabouço teórico do Jung, tudo que ele propôs é muito consistente. Né? Se a gente olha para o conceito, o construto de arquétipo, você vê uma extensa pesquisa de mitologia, de religiões, um estudo comparado das religiões,
Você olha para o trabalho que o Jung fez no volume 5, nos Símbolos da Transformação, e você fala, bom, resta demonstrado que realmente tem isso, né? Se a gente olha para os conceitos de complexo, também tem uma obra toda mostrando o estudo de associações de palavras, as pesquisas deles, todos experimentais, né? Você fala, puxa, tem pesquisa robusta aqui, né? Para que ele vá lá e proponha a ideia de complexo. Se a gente olha para a individuação e o estudo das centenas de mandalas que ele estudou, né, assim, o mergulho que o Jung faz na maioria dos conceitos dele é muito impressionante e muito consistente. E eu não verificava a mesma coisa nessa ideia de ânima e ânimos, né? Quanto mais eu penso em ânima e ânimos, me parece uma boa intuição. Agora me parece um conceito um tanto insuficiente, e essa ideia foi sendo reforçada pelo tanto de kizumba que os autores junguianos foram fazendo ao redor desse conceito de ânima e ânimos ao longo das décadas. E, para mim, era uma outra evidência de que não havia exatamente um consenso a respeito dessas ideias. E eu fiquei me perguntando por quê, né? E uma das ideias da monografia é tentar responder essa pergunta, né? De assim, como que uma pessoa que faz pesquisas tão robustas e consistentes e propõe um arcabouço tão sólido, quando a gente olha para a proposição da ânima, fica parecendo um pouquinho mais datado, um pouquinho mais incompleto, cadê as evidências? E aí tem alguns outros vieses. Fiquei com essa interrogação. E a proposta de um complexo heteropatriarcal, para mim, também me ajuda a pensar que, se a gente trabalha com uma hipótese de complexos culturais que dão conta dos fenômenos coletivos históricos, bom, então todos nós estamos sujeitos aos complexos culturais mais ativados, menos elaborados, né, mais vivos, mais avivados, talvez, da nossa época, né? E para mim, resta pouca dúvida de que a questão de gênero e sexualidade é uma questão do fim do século XIX para cá, constituída como complexo cultural, né? O que eu quero dizer quando eu falo de complexo cultural, né? Complexo cultural é uma ideia do Thomas Singer e do Samuel Kimball. Eles têm uma própria definição de complexo cultural. Eles pegam a ideia de complexo do Jung, né, um núcleo de energia, de carga afetiva, que não pode ser autônomo, parcial ou totalmente, né, e nos toma. Para quem não é da área psi, deve ao menos reconhecer a ideia de complexo de Édipo, complexo de inferioridade. A gente tem vários complexos que ficaram populares, né? E o Singer e o Kimball, eles propõem que essa ideia de complexo, quer dizer que existem parcialidades dentro de nós que às vezes nos tomam, questões um pouco mal elaboradas que giram acerca de um determinado tema, ou de uma experiência, ou de uma vivência. Esse fenômeno também se reproduz na sociedade, nas culturas, na coletividade, né? Por exemplo, né, um dos grandes complexos culturais que a gente tem, isso foi proposto pela Denise Ramos, num livro do Thomas Singer, é a escravidão, né? E, para mim, conforme eu fui estudando, um outro complexo cultural é a questão do heteropatriarcado, que sumariza as questões de gênero e sexualidade. Quando eu falo escravidão ou heteropatriarcado, eu não estou falando do fenômeno histórico, né? Mas eu estou falando, digamos assim, da experiência psicológica do fenômeno histórico, né? E o que eu quero dizer com experiência psicológica do fenômeno histórico?
né? Existem eventos históricos como a escravidão, como a ditadura, como a repressão sexual, que causam sofrimentos, traumas coletivos, né? E quando a gente tem um trauma coletivo, é possível e até mesmo provável que se forme a partir desse sofrimento, quando ele não pode ser elaborado, pelo menos elaborado a contento, né? Um complexo cultural, né? Isso que a gente chama de complexo cultural. Complexo cultural tem a ver com trauma, né? Tem a ver com a dificuldade na elaboração de algumas experiências coletivas, né? E daí nós temos a escravidão e o racismo, né? Aliás, o colonialismo, a escravidão e o racismo, nós temos a repressão sexual, nós temos no Brasil, né, a nossa ditadura militar, entre outros fenômenos que causam um enorme sofrimento e se constituem aí, ficam na memória coletiva como complexos, né? Eles continuam se reproduzindo e reeditando esse sofrimento ao longo da nossa história. E para mim foi ficando claro que a questão de gênero e sexualidade, ela não é só uma questão brasileira, né? Uma questão pelo menos ocidental. E eu fui pensando, bom, se nos atinge e se nos atingia desde a época do Freud, é razoável supor que atingia Jung também, né? O Jung, como uma pessoa ávida, curiosa, inteligente, né? Ele topou desbravar isso e propôs esses conceitos de ânima e ânimos, mas é razoável pensar que se existe um complexo cultural de gênero e sexualidade, né, quer dizer, se as nossas experiências de gênero e sexualidade não são suficientemente elaboradas, e isso é um fenômeno coletivo, por que não seria também para ele, né? Então, a hipótese aqui é que na formulação das ideias de ânima e ânimos existem traços de um complexo cultural de gênero e sexualidade, e esses traços precisam ser examinados e elaborados. E aí a gente vê o que pode ser retido dessas ideias depois de uma reelaboração, né? Ou, como alguns autores vão propor, a gente precisa individuar as ideias de ânima e ânimos e tentar tirar delas o que de complexo está presente e que reproduz sofrimento, né? Isso é mais fácil de observar exatamente na população LGBT, né? É a população para quem menos serve olhar desse modo, né? Ao menos na minha experiência clínica. E foi assim que eu lidei com esse meu incômodo a respeito da questão da ânima e do ânimo, e eu fui atrás de outros caminhos, né? E esse caminho do complexo me ajudou muito mais a entender como lidar com esse sofrimento vindo das questões de gênero e sexualidade, né? Tem um outro rapaz que me ajudou bastante, que foi o Paul Preciado, principalmente nesse livro aqui, que é o Manifesto Contrasexual. O Manifesto Contrasexual, do Preciado, ele foi um livro que mudou o meu jeito de olhar para essa questão de gênero e sexualidade, porque me ajudou a aprofundar o que poderia estar contido ali, que fugisse dessas questões identitárias, né? Uma questão que a gente tem nos movimentos políticos de gênero e sexualidade é a questão do identitarismo, que não é diferente das questões identitárias, né? Quando a gente fala do identitarismo, a gente está falando de pessoas que usam a identidade para tentar colher, né, algum tipo de conclusão conceitual, às vezes relacionamentos, às vezes acessos, às vezes até mesmo benefícios baseados na identidade pura.
Quando a gente fala de questões identitárias, a gente está falando de estudos sérios que falam, por exemplo, como a gente sabe, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E aí tem uma questão identitária, nós precisamos de políticas públicas para proteger a população trans, porque é uma população profundamente agredida e assassinada, né? Isso é uma questão identitária, não tem nenhum problema com isso. Outra coisa é um identitarismo, né? É eu dizer que eu sou assim porque a minha identidade é tal, ou eu tenho que ser assado porque a minha identidade é tal, né? É muito importante discriminar essas duas coisas. E o Paul Preciado faz uma discussão disso e leva a gente a pensar sobre o binarismo, né? O binarismo de gênero. A questão de que a gente pensa sempre em duplas, né? A gente sempre pensa em termos de homem, mulher, a gente sempre pensa em termos de masculino, feminino, e o Paul Preciado como homem trans, que hoje em dia muitos homens e mulheres trans sequer usam a palavra homem ou mulher, né? E é muito comum a gente se referir à população trans como pessoas trans. Ele vai se perguntar, bom, eu caibo onde? Né? Se eu não sou nem homem, nem mulher, eu sou o quê? Né? E o que eu faço com isso? Né? Tem uma citação dele, de um outro livro dele que se chama O Apartamento em Urano. Vou ler para vocês porque eu acho muito bonita. Ele fala assim: mas o que significa falar para aqueles a quem foi negado o acesso à razão e ao conhecimento? O que significa para nós, que fomos considerados doentes mentais? Com que voz podemos falar? O jaguar ou o ciborgue podem nos emprestar suas vozes? Falar é inventar a língua da travessia, é projetar a voz numa viagem interestelar, traduzir nossa diferença para a linguagem da norma, enquanto continuamos a praticar em segredo um blá 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 insólito que a lei não entende. Então, vejam, primeiro tem essa questão de se não tem palavra para nós, será que a gente existe? Né? E aí ele traz a imagem do jaguar e do ciborgue. O jaguar, por essa ideia do animal e do natural, né? O que é natural e o que não é. O ciborgue é uma referência a uma ativista que se chama Donna Haraway. Ela publicou um livro que se chama O Manifesto Ciborgue, em que ela afirma que todos nós já somos robôs. Esse manifesto é de 1985, né? Algumas tecnologias não estavam lá, mas hoje, quando a gente fala de Donna Haraway, a gente costuma falar: o celular é uma extensão do seu braço. Você tem pinos no seu corpo. Você, se precisa, transforma o seu corpo, ou por motivos estéticos, às vezes por necessidades médicas. Mas o corpo é plástico e nós já enxertamos a tecnologia em nós. Então, essa discussão sobre a modificação corporal da pessoa trans, ela chega até a ser um pouco irônica, né? Porque nós transformamos os nossos corpos o tempo todo, e de muitas formas, e de muitas formas permanentes e irreversíveis. Então, qual será que é o incômodo que está encoberto quando a gente escuta certas críticas às pessoas trans, né? O Preciado me ajudou a pensar isso e ele foi questionando muito o pensamento binário. Ele fala de um alemão. Os alemães, eles são muito criativos, né? Ele fala do Karl Ulrich, que foi um legista, um advogado alemão, não sei se vocês já ouviram falar dele, não sei se é final do século XIX ou se é início do século XX. O Ulrich, ele usa o termo uranista
para se referir aos homossexuais da época, lá da Alemanha. Por que ele usa o termo uranista? Porque ele gosta do mito de que Afrodite nasceu a partir do corte do pênis de Urano. E ele fala, nós somos esses. Nós não nascemos da heterossexualidade. Nós nascemos de outro tipo de fecundação. Então, nós somos uranistas. Naquela época, né, ele não podia falar que ele gostava de homens. Ele era um advogado também da burguesia, ele tinha uma reputação. Mas ele foi expor a tese dele. Não lembro se foi no fórum ou no parlamento agora. E ele foi rechaçado, expulso, teve que ser protegido, queriam bater nele, quando as pessoas se deram conta do que ele estava propondo como uranistas. E ele estava propondo um caráter, digamos assim, normal, para a gente enxergar pessoas que têm desejo por outras do mesmo sexo, né? Não foi muito bem recebido na época. Né? O Paul Preciado, ele estuda esse exemplo, ele fala o seguinte, e aí no Apartamento em Urano também, ele fala, em cada palavra de Uris falando de Urano para os juristas de Munique, ecoa a violência produzida pela epistemologia binária do Ocidente. O universo inteiro colocado em dois, e somente dois. Tudo tem um direito e um avesso nesse sistema de conhecimento. Somos o humano ou o animal, o homem e a mulher, o vivo ou o morto. Somos o colonizador ou o colonizado, o organismo ou a máquina. Fomos divididos pela norma, cortados em dois e forçados em seguida a escolher uma de nossas partes. O que chamamos de subjetividade não é mais que a cicatriz deixada pelo corte na multiplicidade do que poderíamos ter sido. Sobre essa cicatriz, assenta-se a propriedade, funda-se a família e lega-se a herança. Sobre essa cicatriz, escreve-se o nome e afirma-se a identidade sexual. Isso é o Preciado no Apartamento em Urano, na página 25. Ele bate muito forte nessa questão binária, e eu, como bom junguiano, eu pensei assim, bom, eu tô lascado, né? Porque metade dos textos do Jung estão falando lá da questão das polaridades, da questão do dois, da questão dos dois termos, da contingência de dois termos, né, das pontas do espectro. E como que a gente faz sentido disso frente a essa crítica do que em gênero e sexualidade se expressa como binarismo, mas que, como fundo, tem uma crítica ao pensamento oposicional, né? Um pensamento oposicional muito trabalhado pelo Jung, né? Então, que leitura a gente pode fazer disso, né? Para mim, onde eu cheguei, né? E aí é importante falar que, assim, dentro desse binarismo, né, a gente tem uma oposicionalidade muito debatida, que é a questão do essencialismo e do construtivismo. Que questão é essa, né? Isso na questão gay é muito explorado, viu? Esse tema do essencialismo e do construtivismo. Na década de 90, os movimentos políticos, o Grupo Gay da Bahia, por exemplo, fundado pelo Luiz Motti, um grande ativista, o Luiz Motti tem uma perspectiva essencialista. Ele divulgava muito isso, é aquela questão de vocês precisam nos respeitar porque nós nascemos assim, né? Então, existe algo em nós que vem conosco desde a nascença, e isso precisa ser respeitado, né? Quer dizer, eu nasci gay, eu nasci trans, eu nasci bi, eu nasci assim,
né? Essa é uma perspectiva considerada essencialista. E existem outras perspectivas que, hoje em dia, a mais popular é a construtivista, que a gente pode datar desde a Simone de Beauvoir, né? Se a gente for olhar para a máxima de que se torna mulher, né? Não se nasce mulher, é uma perspectiva construtivista, quer dizer, tem um processo histórico e uma historicidade no sujeito que o leva a essa configuração de desejo. Isso não significa que exista uma escolha consciente, né? E essa é uma discriminação importante. Não quer dizer que as pessoas conseguem acordar de manhã, na perspectiva construtivista, e falar, nossa, eu sou gay, e acordar no dia seguinte e falar, nossa, eu sou hétero. Né? Não é por aí. Mas existe um processo pelo qual esse desejo se configura, se limita, se expande. Né? A ideia é um pouco essa. E aí, dentro dessa perspectiva binária de compreensão do gênero e da sexualidade, eu fiquei ali me perguntando o que a gente faz, né, com o pensamento oposicional do próprio Jung. E o que me ajudou a pensar isso, e lendo Jung com um pouquinho mais de cautela, foi entender que, pelo menos na minha chave de interpretação, quando o pensamento oposicional se apresenta na perspectiva junguiana, nunca é um pensamento oposicional, digamos assim, fixo. Né? As oposições, elas não são fixas. O processo ele é necessariamente dinâmico. O que isso significa? Que as oposições não são estáveis, né? Elas não são perenes, elas não, e aliás, se elas assim estão, é um problema, né? E me ajudou muito pensar na proposição do Jung. O Jung tinha uma questão com a simbologia dos números, né? E o Jung trabalha muito a ideia do 1 até o 4, e aí até o 1 de novo. E o 2, a contingência de dois termos, é aquela ideia de que nós lidamos com a oposição psiquicamente em alguma etapa do processo. E essa oposição, necessariamente, ela, dinamicamente, talvez melhor falando, ela vai se triangular, ela vai se formular como um 3, então como um quaternio e, finalmente, como um 1 novamente. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que o problema não é o pensamento oposicional em si, o problema não é a gente entender que existe um pareamento entre homossexualidade e heterossexualidade, por exemplo, ou em masculino e feminino. O problema é a fixação dessas polaridades como a única possibilidade de configuração de gênero e sexualidade. Né? Talvez o Jung não tenha formulado isso dessa maneira, talvez isso precise ficar um pouco mais explícito, porque eu vejo que é muito fácil a gente recortar alguns pedaços de Jung, tirar do contexto e chegar a essa conclusão de que existe alguma verdade no pensamento oposicional, né? E conceitualmente, o que a gente nunca pode tirar do lugar é que o pensamento oposicional é uma forma de pensamento que se apresenta e precisa se diluir. Né? Se a gente só consegue pensar oposicionalmente, nós temos um problema. Se a gente só consegue pensar em termos de homo e hétero, em termos de homem e mulher, em termos de masculino e feminino, nós temos um problema. Porque aí, como o Preciado fala, necessariamente vai ter um lado de dentro e um lado de fora. Vai ter a norma e vai ter o seu avesso. E aí a gente dá margem para pessoas como a Marchiano, que publicou em setembro de 2021 um estudo de caso sobre um processo de reversão da transexualização de um paciente, em que ela afirma que isso é um problema de desenvolvimento, né? Que claramente a paciente estava arrependida e, portanto, as alterações corporais expressavam uma impossibilidade de elaboração da questão trans de uma forma que não fosse concreta, né? Bom, isso é entender
que existe uma luz na elaboração abstrata que é contraposta por uma sombra na vivência concreta do corpo, né? Isso é um extremismo do pensamento oposicional, né? Isso é conceber que necessariamente algo concreto é ruim e algo abstrato é bom, né? E esse é um outro problema do pensamento oposicional quando ele é tomado na sua rigidez, na sua fixidez. Isso sim é sombra, né? Quando a gente só consegue pensar em dois termos, é um pensamento sombrio. E é um pensamento sombrio de um fenômeno específico, que é o patriarcado, né? Quem instaura o pensamento oposicional e quem tenta a todo custo dizer que só existe pensamento oposicional é o patriarcado, né? O patriarcado em sua forma sombria, evidentemente, né? É o Cronos velho, né? É aquele deus capenga que está precisando ser mandado para a Ilha dos Agricultores, porque já não dá mais para ficar desse jeito, né? E daí penso também por isso que existe um complexo heteropatriarcal. Por que eu ponho o termo hétero, né? Porque o termo hétero, ele reforça, explicita, sublinha a ideia de que o patriarcado ele é relacional, ele tem a ver com a sexualidade, ele tem a ver com a diferença, com a dificuldade de conter a diferença, ele tem a ver com o pensamento oposicional. O termo heteropatriarcado é do Paul Preciado, não é meu. E acho que faz muito sentido, né? O patriarcado, né? Esse termo patriarcado foi muito trabalhado pelo movimento feminista, por causa das questões da inferiorização da mulher, do preconceito contra a mulher, das questões estruturais que inferiorizam a mulher e principalmente da subjugação da mulher nesse lugar de reprodução, né, de função reprodutora, da maternidade como fábrica de pessoas, né? O feminismo vai questionar isso. E eu acho que o campo de estudos LGBT, liderado aí pelo Preciado, põe esse hétero junto do patriarcado para dizer para a gente que é isso, mas também tem outra coisa, né? Tem um binarismo que é prejudicial, que se trata de um pensamento oposicional enrijecido, que deixa a gente de fora, né? Nós não conseguimos ser enquanto o pensamento estiver sob essa regência binária, né? E a essa regência eu atribuo justamente um complexo cultural que chamo de complexo heteropatriarcal, né? Essa foi a minha leitura. Quem trabalha isso muito bem de forma poética foi a Linda Quebrada, né? Uma artista negra, travesti, periférica. Ela fez um documentário que se chama Bicha Travesti, eu usei na minha monografia. Para mim, me ajudou muito a entender de uma forma não teórica o que eu estava dizendo. E eu queria ler para vocês dois trechos que eu tirei do documentário. Primeiro, eu gosto muito desse título Bicha Travesti, porque quando a gente junta a palavra bicha e travesti, vocês percebem que já não dá mais para ser binário? Quando eu junto bicha, que se refere a homens, só que é uma palavra no feminino, com travesti, que é uma identidade feminina, mas ocupada, em geral, por pessoas que nasceram identificadas como homem, e eu junto as duas coisas, eu já não sei mais do que eu estou falando em termos binários. É homem, é mulher, é trans, é bicha, é travesti, o que é isso, né? Então, acho que o termo é muito feliz, porque é um termo que, em si mesmo, ele já faz a gente pensar para fora do pensamento oposicional. E aí, queria só mostrar para vocês, para terminar, porque senão ninguém vai falar também, eu falo que quero conversar e não deixo ninguém falar. Então, só para terminar, vou mostrar dois trechos que eu acho muito emblemáticos disso tudo que eu estou tentando falar.
Em um, quem fala é a Jupe do Bairro, que é uma travesti negra, também companheira, parceira artística da Lin. E ela fala assim, nem toda mulher tem barba, mas é o meu caso, que tenho. Nem toda mulher tem chuchu, mas eu tenho. Nem toda mulher tem cabelo seco, mas eu tenho. Mas tem mulher que tem pinto. Olha que coisa, pasmem. Descubram novos corpos, encontrem entre vocês. Vai vasculhando que vai ser tudo certo, vai estar tudo de bom. Eles acham que nós deveríamos curvar nossas cabeças. Então, atender essas expectativas. Se você quer ser mulher, tenha peito. Se você quer ser mulher, não tenha pelos. Se você quer ser mulher, seja magra. Se você quer ser mulher, no mínimo, você tem que atender às expectativas do que é ser mulher. E não necessariamente. Pode até ser, se você quiser. Às vezes, eu fico com um pouco de vontade. Essa já é a Lin falando. Às vezes eu fico com um pouco de vontade, vou confessar que às vezes eu quero. Ela está falando sobre colocar silicone, sobre ter peito. Eu nunca tenho certeza do quanto eu quero. Se eu quero ter um peito, se eu quero ter dois, se eu quero tirar os pelos ou não. Vou entendendo. Eu gosto muito dessa fala porque, novamente, é uma fala moldada fora do pensamento oposicional. Né? Quando a gente fala do que é ser mulher, do que é ser homem, será que existe esse ser mulher, esse ser homem? Se você quiser, existe. Mas, às vezes, não. E aí, eu vou ler 3 trechos. Vou ler só mais um trecho, que eu acho que é muito exemplificativo do que eu tenho tentado dizer. E ela fala assim, vocês homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês armaram o circo completo, vocês se mancomunaram entre si, fizeram seus joguinhos, fizeram suas redes. Vocês se ajudaram, vocês se beneficiaram. Vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem e deixando o feminino em um lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo. E acharam que a gente não fosse fazer nada. Acharam que isso ia passar impune. Então percebo que sua tática pode ser corrompida e também pode ser usufruída por nós, pelo feminino. Nós podemos aprender, nós vamos invadir o seu espaço. Nós vamos aprender suas técnicas e nós vamos melhorá-las. Nós vamos aprimorá-las. E vamos usar entre nós. Vamos criar uma rede de apoio entre nós e vamos aprender a lutar. Vamos pegar em armas. Vamos pegar em nossos corpos como armas. E aí o jogo vai virar para vocês. Eu não quero estar na pele de vocês. Acho muito interessante porque ao longo da elaboração que se faz no documentário, elas vão tentando trazer alternativas para o que fazer com isso. Né? E por fim, só para terminar, a frase que fecha o trecho, que fecha a minha monografia, é o seguinte: nós que somos histéricas, né? Somos nós que somos loucas. Mas é claro, se não nos dão ou nos dão o mínimo possível para nos mantermos vivas, nos dão o mínimo ou quase nenhum afeto. E aí dizem que nós temos um transtorno de identidade de gênero. Mas nós não vamos dar esse gostinho a vocês. Porque eu não sou louca, eu posso estar louca, mas serei o meu próprio transtornar. Eu vou continuar me transtornando, me movimentando e me tornando tantas outras que já serei um transtorno para as suas teses. Eu serei o transtorno aos termos que vocês criaram. Porque, desculpa, continuamos em obras, vou continuar em obras por muito tempo e o transtorno será todo de vocês. Com muito prazer. E assim ela encerra o documentário dela, e assim eu encerro também para poder ouvir vocês um pouco, conversar um pouco com vocês. Acho que tem muita coisa para falar, não sei se eu fui claro em tudo que eu tentei dizer, mas eu acho que vale a pena a gente tentar interagir um pouco. Né?
Gustavo, acho que você foi muito claro, fez uma síntese muito boa de tudo que você escreveu, embora você tenha escrito um montão de coisas interessantes na sua monografia, que super vale a pena ler, não é? Que ainda não está disponível no site da SBPA, mas logo estará. Mas tem muita coisa interessante, muitos conceitos que você revê, reilumina, eu diria, né? E talvez até de um jeito da sua leitura reinventa, até para o próprio Jung. Essa coisa de pensar ânimo, ânimos, como contendo já em si um complexo que dificulta a leitura adequada de ânimo e ânimos, eu acho super novo e super desafiador que você usa, por exemplo, né? Eu não tinha pensado isso, eu não sei se outro autor tinha pensado antes desse jeito, né? Eu trabalho com Hillman que pensa ânimos de vários outros jeitos, você também cita na sua monografia. Mas essa ideia de que tem um complexo que atrapalha o nosso olhar sobre ânima e ânimos, e que talvez Jung tivesse, naquele momento histórico, atrapalhado dentro do complexo da método patriarcal, eu achei bastante inovador, né? Não sei o que as outras pessoas pensaram, por exemplo, essa é uma coisa que eu achei muito interessante na sua monografia. Vamos ouvir o que as pessoas podem nos dizer, né? Muita gente aqui já adorando tudo que você contou, e realmente é bastante interessante mesmo. Não sei, vamos lá. Quem quer comentar, conversar um pouquinho sobre isso tudo? É muita coisa, né? Eu queria falar alguma coisa. Em primeiro lugar, parabenizar o Gustavo. A sua exposição foi super clara e eu quero ler o seu trabalho todo. Porque, como você lembrou, né, eu tenho me dedicado a esse tema, eu que dou na formação, e eu achei assim, o seu trabalho, não só na forma como você expôs, claro, mas a sua pesquisa, e que você faz alguma coisa extremamente criativa, que eu tenho lido muitos pós-junguianos tratando do tema, né? Quer dizer assim, está na moda, então tem muita coisa sendo escrita, sendo discutida sobre a questão de gênero, sexualidade, de ânima e ânimos. Eu leio, cada um propôs um jeito, o Hillman, a partir do Hillman, ou uma outra coisa, outros mais ortodoxos, mas eu sinto falta de alguma coisa um pouco mais consistente para abrir mais essa questão. E eu acho que você consegue isso na medida que você captou algo muito importante, que é sair do binário. Sim, a psicologia analítica trabalha com os opostos, mas você percebeu isso, que no Jung é muito difícil, porque ele é ambíguo o tempo inteiro, mas como ele tem as polaridades, mas como ele está trazendo a ideia de que alguma outra coisa, né? A função transcendente, ou a pombinha da alquimia do casal, lá da psicologia da transferência. E eu acho que você pegou esse aspecto, que eu acho que, né, que está aí, e trazendo a questão desse complexo, porque ainda que a gente possa colocar, quer dizer, ânima e ânimos como vivências arquetípicas, aquilo que é arquetípico, ele vai ser vivenciado de acordo, não é com a época, e ele pode trazer, sim, a formação de complexo, e na medida que tem a formação do complexo, tem um monte de defesa aí para segurar o complexo. Então, eu acho que você pegou um trajeto muito criativo, muito interessante, e, a meu ver, assim, eu quero ler seu trabalho todo, mas eu acho que tem uma consistência muito interessante dentro da base da psicologia analítica para se continuar a pensar e refletir mais profundamente sobre as questões. Então, parabéns. Muito importante. Obrigado. Sabe, Raquel, eu fiquei um pouco inconformado quando eu fui fazer essa monografia, porque eu ficava pensando assim,
Gente, o Jung foi o cara que desbravou, né? Ele abriu, ele não teve medo de explorar vários temas, né? Muitos, muito polêmicos. Então, assim, não é possível que a gente também não possa tentar desbravar também. Não é possível que esse tema de gênero e sexualidade não caiba na psicologia analítica. Tem que caber, porque o arcabouço teórico dá sustentação para a gente pensar na questão da multiplicidade e não na binariedade, né? Para mim, sair do binarismo, e aí tem um artigo da Áurea e da Teresa, né, no Journal também, que elas falam justamente da gente poder enxergar essa base arquetípica em termos de multiplicidade, e não só aquele formato binário, polarizado, que às vezes a gente enxerga o arquétipo. Quer dizer, existem muitas leituras que mostram que cabe na psicologia analítica as aproximações e as interlocuções com essas questões contemporâneas de gênero e sexualidade, né? Muito bem. Ninguém vai conversar. Traz mais coisa polêmica ainda, né? Você fala, em algum momento, da androgenia arquetípica, né? Não gosto disso. Não gosta disso, mas não, você não circula temas disso. polêmicos que estão dentro dos construtos teóricos, até da alquimia, para poder mostrar essas coisas, né? Fala do polimorfismo do desejo, voltando ao Freud, né? Que também é uma outra coisa muito interessante. E não é só voltando ao Freud, né, Bel? Porque aí eu fui lá no volume 4 do Jung, o Jung fala de desejo polimórfico, né? O Jung não nega o polimorfismo do desejo, né? E não tem... E aí é que está, né? Se a gente está falando de uma psicologia arquetípica, povoada aí por complexos, não tem como, né, o desejo não ser polimórfico, né? Não tem como ele ser tão monolítico como às vezes a gente quer fazer parecer. Acho que a imaginação de um desejo monolítico, como a Raquel trouxe, acho que está mais perto de uma defesa nessa interação com o complexo do que da vivência da sexualidade das pessoas. E aí já não importa também, né? Porque esses nomes hétero, trans, bi, né? Essas coisas são nomes que a gente tem hoje em dia para lidar com essas coisas, né? Com esses fenômenos. Mas talvez daqui a 50 anos ninguém mais use esses nomes, né? Porque todo mundo tem um desejo que vai em múltiplas direções, né? Ninguém deseja uma coisa só, um tipo só, se atrai por uma pessoa só, né? Então, assim, acho que isso é tão autoevidente, né, que a gente precisa valorizar isso. Gustavo, muita gente aqui elogiando sua apresentação, achando você claro, didático, acho que você é mesmo. E acho que você está assim também na sua monografia, né? É muito interessante ver como você vai conversando com você mesmo, com os autores, sobre o tema, né? E acho que você faz esse mergulho com muita honestidade, com muita clareza, né? E, portanto, fica rico e profundo, fica fértil mesmo para a gente repensar, né? E uma grande contribuição que você traz para a psicologia analítica do Jung, porque você recoloca a possibilidade do Jung pensar essas outras coisas, né? Pensar gênero, pensar diversidade, né? É claro que Tem gente com a mão levantada, Abel. Ah, tá bom. Puxa, obrigado, Gustavo. Eu estou aqui falando com você e não vi que já tem 3 colegas aí querendo falar. Muito bem, não sei a ordem das mãos levantadas, mas vamos lá. Qual o último? Thaís, vamos lá. Vou eu? Na verdade, eu queria manifestar, primeiro, parabéns, que alegria. Eu sou da 10ª turma, mesma turma que o Gustavo. Ele é o primeiro de nós. 12ª.
12ª turma, perdão. Eu estou junto com ele agora enquanto trainee por entregar a monografia. Parabéns por ter inaugurado isso de forma tão brilhante. O sarrafo está muito alto. E eu queria manifestar gratidão por... Você tem um embasamento teórico que você sabe que eu sempre fico, uau, né, irretocável. Eu fico realmente impressionada. É tudo truque. É que eu tomo Venvance antes de entrar. A voz está dando certo, porque eu comprei. E ainda assim você não se esconde atrás disso. Eu acho bonito isso, uma pessoa que poderia ficar com a retórica, mas opta pela vivência. E eu vi algo muito confessional e íntimo, num tema que a mim é inédito. E você falou de coisas que existem em mim, e eu não gostei. Porque eu não tinha percepções que, para mim, de fato, foram inéditas. Eu acho que para muita gente, porque eu tento desconstruir muito disso, de dicotomias em mim, também na minha vida. Eu agradeço por você partilhar algo que me pareceu para além só do conteúdo escrito, mas também de algo vivencial, de uma sabedoria mesmo, e da vivência. Muito obrigada, parabéns, eu estou muito feliz por ver você concluindo aí um ciclo para reiniciar outro, porque eu sei que você não para. Tomara, que bom, a gente usufrui. Obrigada. Obrigado a você. Cecília, quer falar, Cecília? Eu posso esperar. Você pode esperar. Então, Gabriel. Vou eu, então. Vamos lá. Primeiramente, parabenizar o Gustavo pela apresentação, né? Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo ao longo da formação e essa clareza para a articulação das ideias é uma característica dele. E acho que tem uma coisa fundamental, e a gente conversou muito sobre o assunto ao longo desses anos, eu gosto de pensar sobre também, né, e venho acompanhando outras coisas que o Gustavo propõe, produz, mas tem algo que para mim é uma sacada que ajuda a entender o sofrimento que pode haver nessa questão, que é a ideia do complexo cultural heteropatriarcal, no sentido de por que isto acaba gerando angústia, por que isso é tão difícil, às vezes, para a gente enxergar, que é a ideia de que a gente está imerso nisso, né? A ideia do complexo cultural, do jeito que o Gustavo propõe, talvez seja tão difícil de falar de algumas questões, porque a gente está imerso nesse jeito de pensar, que é uma patologia da cultura, né? E essa patologia da cultura que hierarquiza, que estratifica, que divide, que dicotomiza, né? E o quanto isso, na hora de pensar gênero, na hora de pensar questões das mais diversas dentro da sexualidade, vai participar do sofrimento, né? Porque pode haver uma cobrança do próprio indivíduo de caber ou num pedaço ou no outro, né? E esta ideia da multiplicidade e do quanto isso é mais interessante do que a dicotomia, acho que é uma das grandes contribuições da ideia que o Gustavo defende na monografia e defendeu aqui para a gente, né? Estruturou historicamente e conceitualmente para a gente. Então, a gente se perceber imerso num jeito de pensar que complica as coisas, acho que é um bom começo para a gente começar a refletir e ver o que a gente precisa colocar abaixo para a coisa se ampliar e para a questão poder ficar mais rica e menos rígida, menos fixa, menos limitante. Acho que isso é o grande convite, é sair da limitação e, enfim, acho que
que era isso que eu queria dizer, né? O quanto essa sacada de a gente pensa através disso, porque isso está incutido na gente pelo complexo cultural, né? Acho que isso faz parte do que é inovador do que o Gustavo propõe. Mais uma vez, parabéns e obrigado por compartilhar com a gente o seu jeito de pensar e as suas sacadas. Obrigado, Gabi. Tenho 2 comentários aí da sua fala, né? E juntando um pouco com o que a Thaís falou, essa coisa da vivência, né? Eu e você, a gente viveu algo juntos, né? Quando eu comecei a me interessar por esse tema, eu fui lá comprar uma saia. E eu fui vestir a saia, e o Gabriel embarcou nessa aventura comigo, porque eu queria saber como que é, né? O que você sente quando você está de saia, né? Eu senti um frescor que eu amei, mas assim, para além disso, né? Pode parecer meio bobo, meio ingênuo, né? Mas eu acho interessante a gente ir galgando as vivências. E eu fui para o Moitará, acho que de 2017, de saia, né? E uma pessoa me interpelou e falou: você não acha que é fácil você vir no Moitará de saia, onde está todo mundo mais predisposto a ver você de saia como algo criativo, algo interessante? Por que você não faz isso na sua vida? E eu falei: eu não faço isso na minha vida, na rua, porque eu corro risco de apanhar, porque podem me bater, porque podem me xingar, e eu não quero passar por essa experiência, né? Tem pessoas que não conseguem não passar por essa experiência. Eu não me convoca desse jeito, que eu estou disposto a enfrentar esse sofrimento, mas eu não quero, né? E ali, para mim, ficou muito claro que, como o Gabriel falou, que a gente está imerso nisso. Bom, se é tão difícil de falar, por que a gente está imerso? Então, por que eu quis falar? Porque, ao mesmo tempo, para as pessoas LGBTs, isso é uma urgência, porque a nossa população está sendo assassinada, está sendo violentada, está sendo agredida. Então, infelizmente, a gente não tem o tempo para acalmar os nossos corações e elaborar o nosso pensamento, como seria talvez mais apropriado para conseguir lidar com o tema. A gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, porque os nossos, eles estão sendo agredidos, estão sendo mortos, né? Então, não há a opção, né? E aí, um último comentário é que essa conceituação é muito importante, essa perspectiva histórica é muito importante, e tem uma cereja do bolo que eu acabei não frisando, que é o que faz, uma das coisas, e talvez o principal que faz, que está aliado a esse complexo e faz esse pensamento se reproduzir sem crítica, é porque é um complexo que serve muito bem à nossa sociedade capitalista, né, gente? Porque, assim, as pessoas querem... o que a Revolução Industrial exigiu das famílias? Sejam mesmo fábrica de filhos. A gente precisa de mão de obra industrial, a gente precisa de criança e mulher na fábrica. Façam mais filhos, né? Vamos normatizar todo mundo, porque se só tiver um ou dois jeitos de ser, é mais fácil ter um produto que serve para todo mundo. Se só existem dois corpos possíveis, só tem dois tipos de roupa, né? Então, tem todo um sistema material, não necessariamente concreto, mas material, que dá sustentação a esse complexo. Não é só... Aliás, eu não acredito nisso. Nenhum complexo, nenhum sofrimento psíquico, seja individual ou coletivo, prescinde de bases materiais, né? Tem algo ali que sustenta aquilo, não só da ordem emocional, né? Mas da ordem material também. E sim, eu concordo que a gente tem que ir desmontando os aspectos de sofrimento do complexo, mas é uma luta bem boa, né? Porque é uma luta contra o nosso modo de produção atual. Cecília? Oi, então, boa noite. Dá para me ouvir bem?
Sim. Assim, eu queria mais uma pergunta, assim, eu queria entender um pouco como fica o arquétipo fraterno dentro desse pensamento da sua tese, né? Porque, assim, pelo pouco que eu entendo, é o arquétipo fraterno que vai trazer uma tensão, né? O diferente, é o oposto que me deixa muito puta, né? Então, é contra aquilo e com aquilo que eu ando na minha jornada, né? Então, assim, queria entender nesse pensamento onde fica. Muito bem, boa pergunta. Eu não tenho a menor ideia, mas a gente pode pensar juntos, né? Assim, se a gente está tratando essa ideia de arquétipo fraterno como essa potência arquetípica que nos apresenta o outro, O né? outro. Existem muitas formas de pensar o outro, né? A gente pode pensar na alteridade, a gente pode pensar na própria ideia de ânima, né? Se a gente radicalizar a ideia de ânima, radicalizar no sentido de ir para a raiz, né? A gente está falando do quê, né? A gente está falando de um encontro com um outro genuíno, né? Eu não vejo, aí talvez, Cecília, você pode me dizer onde que você viu uma dificuldade de articular as duas ideias. Eu não sei se eu estou alcançando o teu pensamento, né? Eu não vejo aí algo excludente, né? Ao contrário, eu acho que a gente precisa sair da oposicionalidade para conseguir ver o outro. Porque se a gente fica fixado na oposicionalidade, o outro necessariamente é o oposto da nossa instância. E talvez ele não seja. Talvez ele seja uma outra coisa. Talvez ele seja um não pensado, um não imaginado, né? Quando a gente fala de me irrita, bom, se me irrita, o Jung dizia, né? Tá com raiva, tem algo de sombra aí, né? Bom, né? Tem aí você está projetando alguma coisa, algum aspecto sombrio seu que você pode trazer para a sua consciência, portanto, tem algo do outro que é seu, né? Agora, tem coisas do outro que não são suas, que são do outro, né? Que às vezes nós não estamos nem irmanados naquilo. E aí é mais difícil ainda, né? Como você lidar com algo do outro que não tem ressonância em você, que é completamente estranho a você, né? Eu não acho que talvez seja um pouco mais difícil, mas eu não acho que é um problema. Agora, eu estou só divagando aqui, eu absolutamente não sei se eu respondi a sua inquietação. Você consegue me falar um pouquinho mais? Assim, quando eu penso em oposto, né, na tensão dos opostos, eu penso em algo que me é diferente. Então, talvez, eu tentando imaginar aqui como você pensou, no sentido de compreender, talvez seja eu como homem, me sinto mulher. Então, eu vou buscar, né, o homem que me complete. É um oposto. Só que são 4. Aí fica completo. Talvez seja isso que você quer dizer. Não? Acho que não, sabe? Eu fico pensando assim, mas aí a gente vai pensando juntos e as coisas podem ir se esclarecendo e se construindo e reconstruindo, né? Eu penso mais assim. Bom, aí você está trazendo uma hipótese, um conto, né? Um caso de um homem que se sente como mulher. A gente pode pensar várias coisas, né? A gente pode pensar assim, esse homem, o que significa se sentir como mulher? O que é isso? Né? O que está contido nessa mulher imaginada que esse homem se sente? E aí ele busca outro homem, mas por quê? Porque toda mulher busca um homem? Nem toda, tem mulheres que buscam mulheres, né? E aí não é mulher, né? Então, assim, porque ele se sente mulher, ele busca um homem? Não sei. Pode Mas ser. assim, Gustavo, eu acho que eu não estou me fazendo entender, mas no ponto de vista arquetípico do que materialmente falando, entendeu? Entendo, mas será que homem e mulher são arquetípicos? Essa é uma outra discussão,
né? Que a gente pode ficar algum tempo aqui. Essa é pior ainda. Mas essa é uma outra. Porque você percebe, talvez, Cecília, o importante disso é a gente começar a refletir que essas categorias, homem, mulher, elas foram construídas. Não significa que não existe materialidade nas coisas. Então, assim, se eu nomeio que homem é um ser humano que nasce com pênis, ok. Se eu nomeio que um homem é um ser humano que geneticamente se configura como XY, ok, são definições do que é homem, né? Daí a dizer que ser homem é arquetípico, acho que é um salto, né? A gente teria que pensar do que a gente está falando, né? Quando a gente fala que ser homem e ser mulher é arquetípico, né? Se a gente fala que... seria o falo, né? O homem seria o falo, o poder, não? Não sei, o falo pode ser o falo, né? Uma mulher com dildo não tem um falo? A mulher ela é homem. Tem um falo. A mulher tem um falo também. O falo é arquetípico, não é isso? Algumas pessoas vão dizer que sim. O Paul Preciado, por exemplo, fala que o falo não existe, que o falo é uma abstração psicanalítica que entra na ordem da inferiorização da mulher e da exaltação do homem. Eu não sei se eu concordo com ele, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que todo esse entendimento hoje, ele está em disputa, ele está em discussão. E é bom a gente ficar aberto a pensar e repensar, e a gente não precisa correr para chegar em nenhuma conclusão. Né? Meu orientador de iniciação científica foi o Durval Faria, que muitos de vocês conhecem. E ele me falou uma coisa que eu achei tão legal, continua comigo até hoje, que eu estava no final da iniciação científica, eu falei, estava na segundo ano de graduação, né? Já não sei nada da vida hoje, imagina lá. Eu falei assim, Durval, depois do capítulo de análise, a gente escreve a conclusão, aí ele falou, não, você vai escrever discussão, porque hoje em dia ninguém conclui mais nada. Você põe aí, capítulo discussão. E eu levei isso para o resto da minha vida. A gente não precisa chegar a grandes conclusões agora, mas a gente pode permanecer nessa consciência de que tudo isso está em disputa, e se está em disputa, é porque gera incômodo e potencialmente sofrimento. E se gera sofrimento, né, principalmente nós da área psi, a gente precisa ir com calma, né, e com cuidado, porque gera sofrimento. Mas é minha opinião, né? Daí, estou falando... Outras questões novas para pensar, né? Tem uma porção de gente no chat fazendo comentários e contando coisas, até mais pessoais. Eu queria Será que a gente lê? Estamos gravando o evento, tá bom? Estamos gravando. E eu gostaria que as pessoas pudessem conversar mais abertamente, trazer mais coisas, do que necessariamente ficar só no chat, para ficar mais dinâmico, não, a nossa conversa? Aqueles que quiserem compartilhar e conversar um pouco mais. Tem uma fala da Luciane que eu achei bem interessante, não sei se ela queria... É isso, estou pensando se a Luciane queria comentar alguma coisa. Mas se ela não quiser falar e quiser que leia, posso ler também, não tem problema. E se não quiser, a gente não lê também. Mas realmente é um comentário bastante interessante. Acho que a Carol quer falar também. Carol quer falar? Depois ou agora? Pode ser agora. Pode ser agora. Assim a gente deixa a Luciane pensando se a gente coloca ela na roda ou não. Tá bom. Bom, primeiro, parabéns, Gu, adorei. A habilidade de concatenar as ideias e pôr isso de forma clara, realmente... É o Venvance. É tudo Venvance. Sei, 4 anos de Venvance. Enfim, como disse o Gabi, né? Adorei, achei muito legal essa perspectiva também, né, do binarismo e tal. E, né, olhar para isso, principalmente o de 1 para 2 para 3, adorei também isso, né? 4 é aquilo que a gente... Adorei o jeito que você colocou, que a gente, na formação,
ouviu bastante, achei bem interessante como você colocou isso. Mas fazendo um comentário agora do que você falou no pós, aqui na discussão, achei bem interessante pensar na história, né, e como que isso, esse heteropatriarcado aí que você colocou, né, esse complexo, ele tem tudo a ver, está inserido, né, enfim, no sistema capitalista e tudo mais. E aí eu fiquei pensando que, de fato, né, realmente começou com essa necessidade de reprodução, né, como você falou. E como isso vai ser revisto futuramente, né? Eu fiquei pensando nos robôs, sabe assim? Fui um pouco para além, fui viajando no futuro, sabe? Para que a gente vai precisar de tanta gente, né? Se vai ter um monte de robô, sabe assim? Então, talvez isso tudo vá ser ainda mais revisto, né? Eu acho que esse é um começo aí. Fiquei pensando, só esse insight que me deu a hora que você falou, que eu fui lá para frente, né? Já imaginando como que vai ser, de fato, né? Então, como você falou muito bem, com o Duval, né? Em discussão, porque de fato é o que a gente não sabe nada mesmo, né? Então achei muito interessante. Fiquei pensando como que seria isso no futuro, realmente vai cair por terra, né? Essa história reprodutiva. Carol, e assim, certamente há uma conexão, né, no nosso processo histórico, justamente na medida em que a reprodução deixa de ser uma grande questão, né? Quer dizer, acho que isso é ser muito otimista, né? É uma grande questão até hoje. Mas, assim, na medida em que a necessidade capitalista pela reprodução, ela aquece, né? Ela vai cedendo, isso vai caminhando junto com o processo histórico, né? De como as pessoas LGBTs vão ser tratadas, né? Assim, tem uma elaboração em várias camadas, né, que vai acontecendo. E dentro do sistema socioeconômico, isso também vai se criando condições materiais para uma rediscussão, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem hierarquizações muito cruéis. E a hierarquização, ela é típica do quê? Né? Do patriarcado. Né? E tem uma hierarquização desmedida. Você vê que na história do movimento LGBT no Brasil, né, os primeiros grupos organizados foram no fim da década de 70, no início da década de 80. Isso foi um pouco atrasado em relação ao resto do mundo, né? O estudioso, advogado e doutor em ciências sociais, o Renan Quinalha, ele atribui isso à nossa ditadura militar. Ele fala que a repressão e a violência da ditadura atrasou a formação dos movimentos sociais no Brasil. O movimento LGBT vai se constituir ali no início de 1980, mas quem aparece como cara do movimento LGBT é o homem gay branco. Né? Então, assim, as lésbicas, elas são continuamente apagadas, né? E as pessoas trans nem se fala, né? Muitos sabem que na revolta de Stonewall, né, nos Estados Unidos, em 1969, quem estava liderando a cacetada na polícia era a Marsha P. Johnson, que era uma travesti negra, e a Silvia Rivera, que era uma travesti latina. A partir de Stonewall se formou a Parada do Orgulho LGBT. Quando a parada foi formada, na edição de Nova York, os gays brancos expulsaram a Silvia Rivera do palco. Aquela travesti latina que estava lá enfrentando os policiais. Então, assim, veja como a gente vai evoluindo, tem camadas, o futuro vai abrindo portas, mas ainda assim tem uma hierarquização que submete algumas pessoas a um sofrimento muito maior, a um preconceito muito maior, a uma discriminação muito maior, né? E aí a gente vai ter que entender como que a gente vai se haver com isso, porque não, é interessante pensar não essa dá, né? complexos, né? Acho que essa interconexão de complexos, né? Também. Exato, é como as coisas caminham juntas mesmo, acho que faz muito sentido o seu insight, mas mesmo caminhando é muito desigual. Sim, e sim. Como que a gente cuida dessa desigualdade?
Gustavo, Pois não. eu, Rogério, sou de Porto Alegre, analista pela JB, né? E aí vocês estão falando aí da representatividade das lésbicas, né? Inclusive a sigla mudou, né? Se for olhar lá nos anos 80, né, era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E hoje é LGBTQIA+. O L no início, justamente para dar mais visibilidade às mulheres lésbicas. Né? Exatamente. E tem episódios de apagamento, né? Ali na Marquês de Tu tinha o Ferros Bar, que era um bar de população predominantemente lésbica, e de novo, né? Eu acho engraçado que a gente tem esse imaginário machista da mulher frágil, e na história LGBT são as mulheres que dão o cacete no pessoal, toda vez, toda vez. A gente teve diversos episódios do Ferros Bar que tinha batida policial, do delegado Richetti, né, um personagem da ditadura, e eram as lésbicas que se levantavam contra o cara, né? Assim, tem essa tentativa de trazer o L para frente, mas ainda assim as lésbicas são muito apagadas. A gente, inclusive, tem grandes teóricas lésbicas, né? Tem a Monique Wittig, tem a Adrienne Rich, tem teóricas fundamentais aí que a Monique Wittig, ela entra nessa coisa do que é ser homem, ser mulher, nessa questão da cisgeneridade, e ela fala, lésbicas não são mulheres. Eu acho o texto dela interessantíssimo. Quem é? Desculpa, como é que é o nome? Desculpa. Monique Wittig. O livro dela foi traduzido esse ano ou ano passado, se chama O Pensamento Hétero. A Monique Wittig era uma pensadora francesa, sensacional. Eu sei que deve ter outras pessoas para falar, é só para... preciso baixar minha mão, aliás. A Lela Gomes, que é uma ativista lésbica, ela se incomoda muito com tentarem chamar mulheres lésbicas, porque o termo é feio, de gay. E aí ela conta da poeta que vivia em Lesbos e que teve os textos destruídos e meio que o que sobrou eles heterossexualizaram, eu não sei se eu inventei isso, porque ela era mal vista, né, por conta de ser lésbica. E parece, pelo que eu li da Lela Gomes, que é bastante importante para as lésbicas serem chamadas de lésbicas e não de gays. Muito por conta dessa questão de que até dentro do movimento, eventualmente elas se sentem sob a vigência de um patriarcado que também está na dinâmica de consciência lá, né? Então, eu achei muito pertinente, eu não tinha parado para pensar a respeito disso que você me falou agora, de expulsarem uma mulher que batalhou tanto de cima do palco por ser mulher, né? E o quanto há um protagonismo e uma visão até meio estereotipada, claro, dos gays, ao passo que as lésbicas parecem ficar mais à sombra. Você tem toda a razão, Thaís. É isso aí. Eu só diria que a gente precisa muito não ceder a essa tentação de formular normas, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que é lésbica e gosta de se chamar de gay, né? Ela se chama de gay. Então, você tem toda a razão. Eu ouço isso de muitas amigas lésbicas, que elas não gostam de ser chamadas de gay. A gente precisa tentar resistir muito a essa tentação de formular essas normas de lésbicas pensam assim, gays pensam assado, é sempre assim que a gente deve tratar, porque, vejam, isso é o complexo operando. Né? Exato. A gente tenta formular um universal, sendo que a própria existência da população LGBT é uma afirmação de que os universais precisam ser questionados e compreendidos de outra forma, né? Assim, essa coisa que o Rogério trouxe, né, que era GLS, imagina, era gays, lésbicas e simpatizantes. Antes, na década de 50 e 60, os movimentos sociais LGBT surgiram na década de 80, né, 78 para frente, mas já tinham grupos filiativos, né, de LGBTs.
E os LGBTs da década de 50 e 60, eles eram chamados de entendidos. E os entendidos é o termo mais próximo do gay, né? Porque gay é alegre, né, em inglês. É essa palavra que traduz algo como meio animado, né? Acho que é assim, é super pejorativo e foi revertido, né? Que é uma técnica do movimento LGBT de reverter as palavras, né? De que agora você me chama de viado, agora você me chama de sapatão, agora você me chama de gay, agora você me chama de bicha. A gente vai revertendo, né, as palavras, subvertendo, talvez seja o termo mais adequado. Mas a gente precisa tentar não ceder a essa tentação de ficar formulando normas, porque essa grande norma oculta é a grande evidência de um complexo cultural operando. Tem total sentido. Eu acho que numa instituição que eu trabalho, eu pedi que acrescentassem os pronomes que a pessoa gosta que usem, para que se refiram a ela, né? Porque eu acho que sou eu que sei de mim e ainda pouco. Então, acho que deixar que eu exista é uma condição que me traz bastante conforto, e olhar para o outro sem encaixá-lo muito por conta das caixas que existem em você, e talvez não existam nele, ou existam mais, ou nenhuma, é reduzir, faz muito sentido, sim. Obrigada. Obrigado a você. Rogério? Oi. Desculpe. O Gustavo falou agora no entendido, né? Que era na década de 60, 50, isso? 60, 70. Foi uma palavra que perdurou. Até a década de 80 ainda falavam entendido, né? Depois que foi sendo substituído. E muito do entendido se popularizou, digamos assim, no período da ditadura, né? E quando as pessoas se olhavam na rua ou tinham um flerte, alguma coisa assim, era meio que como se fosse um código de dizer que eram gays, né? Porque se a outra pessoa não era, ou alguma coisa assim, a pessoa falava, tu é entendido, né? E aí, se o outro não fosse gay, não fosse entendido, né? E ele fosse falar alguma coisa, não, entendido aqui da cidade, eu tô bem perdido, sabe? Eles davam uma saída, assim, para não ficar tão escancarado, assim. Acho bem interessante essa história, assim, de chegar do entendido como uma... Como é que se diria? Código de conversa? Um código, isto. Né? E que também já era fácil de despistar, digamos assim. E você vê como Foucault faz sentido, né? Porque quando você traz essa reflexão, fica muito evidente que a sexualidade, de fato, é usada como um mecanismo de controle, né? Como algo para versar sobre o que pode, não pode, quais são os códigos, em que situação, e como a população LGBT foi tendo que criar maneiras de subverter esse controle para poder se relacionar, né? Para poder interagir entre si, para poder se reconhecer no outro, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está simplesmente falando de atração sexual, desejo, vontade de transar, não é disso, né, que a gente está falando. A gente está falando de modos de existir, né? Porque o que o desejo configura é isso, né? O desejo configura modos da gente existir no mundo, né? Modos de ser no mundo. Eu quero aproveitar a dica de falando de mulheres. Nosso próximo fórum de monografias, o fórum de novembro, nós vamos ter uma colega que vai falar de misoginia. Ela fez uma monografia falando de ânima,
lá atrás, é um fórum especial de colega mais veterano, de mais tempo de casa. Ela fez uma monografia falando de ânima e veio andando com este tema da ânima, teoricamente e experiencialmente no consultório, e hoje ela está falando de misoginia, ampliando o tema. Então, que vai ser uma conversa que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui agora com você. Quer dizer, nós vamos continuar na conversa, não é? Vai ser bem interessante, eu acho. Não é? Muito bom. Pode falar o nome da colega já? Claro, puxa, claro, é a Cláudia Gadotti. A Cláudia Ai, que legal. Gadotti fez uma monografia falando de ânimo, essa é a monografia dela, sobre o feminino e a ânima, e ela vem andando, discutindo esse tema, estudando, falando sobre isso, e ela fará uma apresentação em novembro contando, né, de como ela foi elaborando, como ela foi andando com esse tema, como isso foi se configurando em representações também de complexos, né, na nossa cultura, bem interessante. Vai ser muito correspondente, eu acho, a essa conversa que você já está tendo hoje. Ela faz mesmos questionamentos bem parecidos. A Cláudia, ela estuda bastante a Susan Rowland, né, que aparece, eu a usei na monografia, acho que a Susan avança bastante, né, nessa questão da mulher, do feminismo, né, de que leitura a gente pode fazer, e acho que é muito nessa ideia também de que as bases amplas da psicologia analítica dão espaço, né, para a gente, a teoria suporta que a gente faça essas articulações e interlocuções. A teoria não quebra com elas, mas a gente precisa de um pouquinho de coragem, né? E acho que a Susan Rowland tem um pouco disso, também me inspirou um pouco nisso também. Eu particularmente até quis falar sobre, porque eu vou achar interessante, eu não sabia dessa história que as lésbicas têm essa diferenciação, ou esse desconforto conforme a nominação que se faz, não é? Isso está muito presente no pensamento hétero da Monique Wittig, né? A Wittig vai falar, ela vai ler essa ideia de mulher pelo lugar que a mulher ocupa na sociedade, né? Que é um pouco o que o pensamento feminista faz, né? E ela vai falar, olha, se você tirar a questão da inferiorização, a questão reprodutiva, se você tirar tudo isso dessa categoria mulher, o que resta, né? Nós que não estamos dentro desses dilemas, então talvez nós não sejamos mulheres, né? Quer dizer, se as mulheres forem compreendidas por aquela ótica, então as lésbicas não são mulheres, né? É um pouco esse o caminho que ela faz. Eu estou falando aqui muito grosso modo, tá, gente? Como um leitor iniciante, então podem ter aí alguns equívocos, mas entendo que é mais ou menos por aí. E aí ela traz para a gente esse questionamento da própria cisgeneridade, né? Que é o que é ser homem, o que é ser mulher, né? E isso está inserido onde, de que forma, né? Será que isso é uma categoria universal, perene? Será que isso é arquetípico, né? É o questionamento que a gente traz para cá, né? Ou talvez uma forma mais interessante de perguntar seja o que existe de arquetípico na ideia de mulher e o que existe de arquetípico na ideia de homem. Talvez a gente possa fazer uma faxina, né? Tirar algumas coisas que a gente acha que é, mas talvez não seja. Aí, Gustavo, só colocando um pouco de linha na fogueira. Minha imagem sumiu, Quem gente. está falando? Quem Acho que é a a internet. Cecília. Acho que minha internet não está muito boa, a imagem ficou ruim. Mas, assim, só colocando um pouquinho mais de linha na fogueira, quando você fala assim, o que é de cada um, né? Aí acho que você é tão profundo que você vai justamente no cerne dessa questão, né? Contra o binarismo, porque ele é realmente redutivo,
né? E não comporta os dias atuais. No entanto, ele tem uma complexidade basilar, né? Que aí a gente incorre novamente nessa tensão que volta volta não, né? Eu acredito que vai para o terceiro, que você falava antes, né? Porque a tensão fica insuportável, gera um terceiro. Então, eu acho que esse terceiro é o trans, que a gente está vivendo uma época trans, né? Do homem e da mulher. Eu acho que é uma... Eu acho que a gente está vivendo uma era aí de que, sabe, não é seu nem meu, tem uma coisa aí diferente, né? Que todos nós, eu acho que temos acesso, só que vai dar um pouco de trabalho a gente caminhar nisso daí, né? Porque Pois é, Cecília. se eu me E tal. defendo através de uma máscara de mulher, ou se eu me defendo através de uma máscara de homem, vou ficar redutiva. Mas se eu deixo a dança, né, o samba correr, eu vou chegar numa coisa que eu não sei o que é. Né? Eu acho que é por isso que a gente está vivendo uma época trans, assim. A gente não sabe muito o que a gente está vivendo, né? E adolescentes, assim, eu atendo adolescentes e pré-adolescentes, e eles não estão nem aí para essa conversa de velho aqui, nossa. Eu sou rosa e azul, tia. Com 12 anos. Eu, como assim rosa e azul? Aqui, ó. Aqui, rosa e azul. E me mostra no celular. Aqui, já namorei com esse aqui, já namorei com esse aqui. Eles estão em outra parada que a gente está ali rígido e eles não estão nem aí para isso, não. Pois é, porque veja, é muito interessante isso que você falou, porque olha o nosso modo de pensar, né? Minha hipótese é que esse complexo heteropatriarcal ele vem sendo elaborado, né? Então, evidentemente, é provável que as gerações mais novas tenham um potencial de elaboração maior, né, do que a gente que já está um pouco com a lama um pouco mais acima, né, no nosso corpo. Dá mais trabalho da gente limpar. E quando a gente pensa, eu acho que é isso, né? O fenômeno trans, ele é uma outra coisa, um outro fenômeno. Agora, se a gente pensa que surge um terceiro que é trans a partir de uma oposição entre homem e mulher, a gente já heteropatriarcalizou. Porque a gente está falando que tem a partir de uma oposição binária homem e mulher surge trans. Talvez não, talvez talvez essa experiência de ser trans seja algo que não tem nada a ver com homem e mulher. Inclusive, né, hoje a gente tem uma compreensão que as pessoas trans podem ser binárias, né, elas podem se identificar e se expressar de uma forma binária, mas o trans, essa vivência trans é uma vivência não binária. É uma vivência trans, percebe? É trans. Ela é não binária. Então, talvez em algumas situações ela surja como um terceiro a partir de homem e mulher, mas tem algo patriarcalizado aí, porque nem tudo surge de homem e mulher. Lembra da questão dos uranistas? Qual que era a questão do Carl Ulrich? Era não nascer de um encontro homem-mulher. Né? Nem tudo surge dessa oposição homem-mulher. E acho que as gerações mais novas conseguem pensar desse jeito. Né? Elas conseguem pensar para além, com um pouco mais de facilidade, para além desse complexo que nos persegue. Né? Que é essa tentativa de encontrar uma fórmula para normatizar de novo. Né? A gente não vai encontrar uma fórmula. É capaz, viu, Gustavo? Do que você está falando, é capaz que eles pensem para além disso mesmo, porque eu não vejo eles rígidos de jeito nenhum. E eles desenham muito figuras, como na mitologia tinha, metade homem, metade animal, eles desenham muitas misturas assim, né? Eles trafegam no mundo outro. É interessante mesmo. Uhum. Bom, queridos,
Gustavo, tem uma opção de gente aqui no chat te agradecendo, te elogiando, tanto as suas reflexões como a forma que você as apresentou, interessadíssimos em ler a sua monografia. Então, vamos repetir que a monografia ficará disponível no site da SBPA daqui a algum tempo, quando o Gustavo disponibilizá-la lá, que por enquanto ainda não está, né, Gustavo? Ai, gente, eu esqueci, que vergonha. Esqueci de tomar o Venvance nesse dia, olha o que aconteceu. Mas também tem uma pergunta sobre a gravação desse fórum. Sim, o fórum está sendo gravado, como eu já disse agora há pouco de novo, e ele vai estar disponível daqui a um tempo, vai se fazer uma edição dele, vai estar disponível no YouTube da SBPA. E depois no canal SBPA, como vocês viram o filme do começo da nossa apresentação aqui, tá bom? Acho que vamos ter que encerrar aqui. Gustavo, eu agradeço muitíssimo a sua disposição, a sua exposição, a sua riqueza de reflexão da sua monografia, né? É um orgulho para a gente, como colega, ter você entre nós, trazendo inovações e profundidades nas suas inovações de reflexão também. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, que agradeço. Todos que estão aqui também, que vieram nos contribuir com uma escuta atenta até esse horário, atenta e participativa de algum jeito, mesmo que de um jeito silencioso, presente. Muito obrigada, e convoco todos a virem a ver o fórum de monografias que haverá em novembro. Em outubro não teremos, porque o fórum funciona quando tem um produto a ser apresentado, não é? Então, nós teremos em novembro, já estou antecipadamente contando, que nós vamos falar de novo de Animal ou da misoginia do feminino na cultura, né, que a Cláudia Gadotti vai nos apresentar. E acho que vale a pena. Eu acho que está no dia 21 de novembro, porque é sempre a segunda-feira de cada mês o fórum, mas em novembro tem o feriado de começo de novembro, dos mortos, e tem o feriado de 15 de novembro. Então, nós tivemos que deixar para 21 de novembro, já estou até contando a data para vocês. Tá bom? Que a gente vai estar aqui. Muitíssimo obrigada. Entre em contato no site da SBPA, qualquer coisa. Lá também vai estar divulgado quando sair a monografia do Gustavo, se vocês tiverem interesse, para ler, tá bom? É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Compareçam sempre. Para a gente é muito bom poder contar com presenças de conversas tão interessantes como tivemos aqui. Tá bom? Beijo, beijo. Beijo, colegas. Beijo, público em geral. Beijo, Gustavo. Pessoal da 12ª. Beijo, obrigado. Muito legal, muito legal. Muito legal. Beijos.